bota o Ministério Público, você bota os advogados e alguém está ali para ser acusado de alguma coisa. Mas o contexto no grego não é bem esse. O contexto está mais ligado com a palavra bema. O que seria isso? É como se fosse corrida olímpica. Haveria sim alguém, que nem um juiz, sentado num local, num trono de bema, no trono chamado bema. Ele estaria na linha final da corrida e ele estaria ali para olhar os corredores que estão passando, quem é o primeiro corredor, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem ganhou a corrida e assim sucessivamente. Então, o tribunal de Cristo, ele não deve ser entendido como algo que é julgar a pessoa no sentido de condenação. Vai haver, conforme a gente viu antes, uma avaliação das nossas obras, boas ou más. Entenderam a diferença disso, tá? Então, tribunal de Cristo ou bema de Cristo. O outro julgamento, este é julgamento do final dos tempos, no juízo final, que é o julgamento dos ímpios. E é o julgamento daqueles que morreram sem Cristo, sem Jesus. O outro julgamento também vai ter um dos anjos caídos. Os anjos caídos, por que dos anjos caídos? Porque em Judas diz assim: não guardaram o seu estado original, abandonaram o seu domicílio, o seu próprio domicílio. Por que esses anjos vão ser julgados? Esses anjos caídos? Porque eles seguiram por causa do pecado, seguiram a Satanás. Amém? Então, seriam esses três que eu queria destacar. Aqui, tribunal de Cristo, quando ele vai acontecer? A maioria concorda que o tribunal de Cristo vai ocorrer logo após o quê? O arrebatamento da igreja. Acontece o arrebatamento da igreja e então vem aí o tribunal de Cristo, esse bema de Cristo, para avaliar as obras dos salvos. As pessoas vão estar salvas, mas vai haver uma avaliação. O texto que nós já mostrei para vocês, Paulo destaca uma coisa: todos nós, ele se inclui também. Paulo, o apóstolo, ele também se inclui, e é um julgamento, vamos dizer assim, uma avaliação após salvação. É um julgamento para os salvos. E por quê? Porque existem recompensas. A palavra de Deus fala em recompensas. Recompensas de quê? Por causa do estilo de vida de cada um de nós. O modo como nós vivemos, o que nós fazemos, as nossas obras, elas vão ser avaliadas. Ele não é que nem a gente está dizendo, o julgamento de salvação. Não. Por quê? Porque a gente sabe, conforme Efésios 2, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, todos vão ser salvos, todo crente, todo aquele que aceita Jesus vai ser salvo, não por obras, mas ele vai ser salvo por graça, ele vai ser salvo por causa da fé. E o texto diz bem claro: não vem a salvação, não vem de obras. Mas para quê? Para que ninguém se glorie. Às vezes, eu mesmo já pensei assim, irmãos, dizer assim: puxa, o que interessa é eu ser salvo. Então eu quero ser salvo. Se as obras, se essa avaliação não é para me salvar, não vou dar muita importância às obras de Deus, não. Porque eu quero estar lá, eu não quero. Por que eu não quero estar lá? Porque a gente lê que vai ter, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Você vai para o céu dependendo da tua fé em Jesus, de aceitar Jesus como seu Salvador. Aí a gente às vezes não dá muita importância nas obras.
que me interessa é estar salvo, não é verdade? Às vezes isso já passou na minha mente, e eu já vejo, às vezes, quando a gente conversa com alguns irmãos, isso acontece. Então, será que existe algo mais importante que a salvação? Eu quero estar salvo. Não, o resto é resto. Não é bem assim não. Depois da salvação, que é mediante a fé, vem o que a gente chama de tribunal de Cristo. Cada um vai ser avaliado. E o que acontece nesse tribunal? Como é que você quer se comportar? Olha, o melhor é, nesse tribunal de Cristo, nessa avaliação das nossas obras, a gente está firme diante de Jesus. Já pensou, o que é que nós vamos ouvir nesse tribunal de Cristo? Nessa avaliação das nossas obras? Será que nós vamos levar um puxão de orelha de Jesus? Puxão de orelha? Ou será que nós vamos ser chamuscados? Nós vamos, alguma coisa vai me queimar, eu vou perder alguma coisa? Sim, o contexto é este exatamente. Então, às vezes, nós devemos dar uma atenção, claro, a salvação vem pela fé, mas as obras também têm sua importância, e a Bíblia destaca isso. Então a gente não pode ser negligente nesse ponto, ok? Muito bem. O que são obras, então? Obras, olha lá, são feitos, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos por meio do corpo, tudo que você faz por meio do corpo são obras. Queria destacar aqui, eu botei 3 obras, às vezes a gente ouve falar em 2. Eu coloquei uma aqui, eu vou falar, e até depois isso pode ser, até a gente conversar com o apóstolo, com a bispa, porque eu já ouvi de alguns pregadores. 3 obras, obras boas. Ótimo, aquelas que você vai e faz em linha com a palavra de Deus, e você está em obediência, em fidelidade, tudo que você faz nesse contexto são obras boas. Obras más, a palavra mal, às vezes faz a gente levar uma conexão com o maligno, mas não é nesse contexto que a Bíblia, quando fala ali, que serão avaliadas nossas obras boas e más. Esse mais aqui são coisas que nós fazemos que são práticas sem utilidade alguma, são feitos inúteis. E a outra é obras mortas. O que seriam obras mortas? Olha lá. Obras mortas são as obras que você tinha que fazer e não fez. É tudo o que Deus colocou para você fazer e você não fez. Então eu estou colocando aqui nesse contexto de obras mortas, nesse sentido. E nesse tribunal de Cristo, nessa avaliação, nós seremos recompensados pelas boas obras, e nós vamos ser disciplinados. E eu botei a palavra punidos aqui entre aspas, que não é punição em relação à perda da salvação, não. É com relação às recompensas que a Bíblia coloca. Aqui eu queria entrar numa situação que eu fiz até um quadrinho aqui. Olha só. A maneira como você lida com o sangue de Jesus e com o pecado vai determinar onde você vai viver a eternidade. Você vai viver a eternidade dependendo de como você lida com o sangue de Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz, Jesus se doou por você, você dá importância a isso, você recebe esse sacrifício do Senhor ou não? Se você não receber, se você não recebê-lo então como Senhor e Salvador das suas vidas, você não está dando importância ao sangue de Jesus. Então isso vai determinar onde você vai viver a sua eternidade, no céu ou no inferno. Agora,
A maneira como você lida com as boas obras determina como você vai viver na eternidade. Amém? Ou seja, eu vou para o céu, fiz boas obras, legal. Eu vou para o céu por causa de eu crer, de eu dar importância ao sangue de Jesus, todo o sacrifício que Jesus fez, e eu recebê-lo como seu salvador das minhas vidas. E eu vou então para o céu. Agora, como é que eu vou viver lá no céu? Esse que é o ponto. Então eu botei aqui, ó, onde você viverá a eternidade vai depender de salvação. Você quer ir para o céu? Vai depender da salvação, que vem por meio da fé. Agora, isso é diferente de como viver na eternidade. Você vai viver na eternidade, se você for para o céu, você vai viver lá pelo teu esforço, pelas tuas obras. De acordo com o que forem as tuas obras avaliadas e o teu esforço, vai ter uma recompensa maior ou menor. Esse texto é o texto básico que a gente queria usar hoje. Olha só, olha o que diz aqui. Esse aqui vai falar exatamente do tribunal de Cristo, da avaliação e das obras. Olha que beleza. Porque ninguém, absolutamente ninguém, pode colocar outro fundamento, ou seja, outro alicerce, além do que já foi posto. Quem é esse alicerce? Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre este fundamento, ou seja, sobre Jesus Cristo, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ele colocou dois grupos de materiais. E ele diz assim, ó, sua obra será mostrada. Tudo que você faz vai ser mostrado. Porque o dia, está em maiúsculo até, trará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Olha só. Se o que alguém construiu permanecer, ele receberá. Olha, é a própria Bíblia quem diz isso. Então, se eu negligencio isso, não dou importância a isso, opa, alguma coisa vai acontecer lá na eternidade. Lá eu vou saber exatamente se você foi negligente com as obras. E aí vai ter uma situação. Se o que alguém construiu se queimar, olha só o que diz aqui. E esse texto, esse versículo é muito importante, porque ele mostra que não é perda de salvação. Olha aqui, ó. Se o que alguém construiu se queimar, este sofrerá prejuízo, contudo será salvo. Pelo menos, que bom. Às vezes a gente diz, oh, que beleza. Esse é um versículo bom. Como alguém que escapa através do fogo. Irmãos, o que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está comparando o reino de Deus a uma construção. Vamos dizer, uma construção de um edifício, de uma casa. Então ele diz que o fundamento, o alicerce desse edifício, o alicerce desta casa já foi posto. É Jesus Cristo. Quando você... Ninguém pode mudar esse alicerce. Por quê? Jesus Cristo, a gente olhando para o reino espiritual, para o que vai acontecer, este fundamento aqui, Jesus Cristo, é como esse alicerce é o quê? É a salvação. Amém? Ninguém pode ser salvo por outra pessoa, a não ser Jesus Cristo. Digamos assim, eu vou agora, a partir de agora, eu vou seguir a Buda. E se você seguir a Buda, você vai fazer aquilo que Buda lhe diz para você fazer. Mas só que Buda não é um fundamento, não é um alicerce para a salvação. Então o que vai acontecer? Você vai se perder. Porque ninguém pode colocar outro fundamento, outro alicerce a não ser Jesus Cristo.
Então Jesus Cristo é como na nossa casa, no nosso edifício, ele é a fundação. E sobre esta fundação eu vou começar a construir as minhas paredes, as minhas janelas, porta, teto, enfim, tudo. Então é isso que está dizendo aqui, ó. Ninguém pode colocar outro fundamento. Se alguém constrói sobre este fundamento, então eu vou começar agora a levantar as minhas paredes. São as obras que eu vou fazer aqui na terra. Diz assim, aí ele dá os materiais que eu vou usar. Eu posso usar ouro, prata e pedras preciosas. Isso é uma categoria. E a segunda categoria é madeira, feno e palha. Amém? Se eu construir sobre ouro, prata e pedras preciosas, a minha esses materiais, eles falam de coisas eternas. Enquanto que essa segunda categoria aqui, madeira, palha e feno, ele fala de categorias terrenas. Então, você vai construir a sua obra utilizando materiais eternos, ou você vai construir aqui na terra com material terreno? Isso é importante. Glória a Deus. Se a sua, aí vai chegar um dia que a sua obra, no dia D, lá no dia marcado pelo calendário de Deus, a sua obra vai ficar mostrada. Você foi salvo, ótimo. Você não vai perder a salvação, mas Deus vai te mostrar, Jesus, que é o juiz nesse caso, ele vai mostrar e vai ser revelado pelo fogo. Você sabe quando João teve a visão de Jesus glorificado, o que acontece? Diz que quando o João viu Jesus glorificado, os seus olhos eram que nem fogo. Então ele vai olhar para você e o fogo vai revelar as tuas obras, vai provar a qualidade das suas obras, são boas ou más. Se alguém construiu em cima de ouro, prata e pedras preciosas, esse vai receber recompensa. Agora, se você só fez obras com madeira, feno e palha, olha aqui, você pode se salvar assim, ó. Contudo, ó, ele sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa do fogo. Amém? Aqui, ó, rapidamente, eu não vou ficar muito tempo, mas está aqui, ó. O primeiro grupo são materiais nobres, indestrutíveis, ilustra inclusive a Trindade. O que pode ser o ouro? É tudo que você faz para a glória, a honra e glória de Deus. Prata moedas, eram de pratas, eram até mesmo, porque quando você comprava um escravo e lembra da redenção. Então, o crente que ganha almas, que prega a palavra, dá bom testemunho, cuida bem de rebanho, visita enfermo, ele tá usando a prata, esse material precioso, e construindo obras importantes para quando você chegar na sua avaliação, a sua avaliação for boa, você não sair chamuscado de lá e não ouvir e não levar um puxão de orelha. Aqui, pedras preciosas, tudo que você faz através do Espírito Santo, movido e posicionado pelo Espírito Santo, amém? Esses materiais são nobres para trabalhar, quem vai trabalhar com eles vai herdar galardões. Opa, para frente. Aqui, madeira, palha e feno. Madeira seria o quê? Obras que buscam glória própria. Ele simboliza coisas humanas. É quando você busca a glória para você mesmo e não para Deus naquilo que você faz. Muitos na igreja não fazem para a glória de Deus, mas para quê? Olha aqui, ó, crescimento pessoal. Tá? Então, você está trabalhando com madeira. Feno representa as pessoas que estão secas, sem renovação. Elas estão
na igreja, mas não estão buscando essa renovação necessária no dia a dia. Amém? E a palha? A palha, ausência de estabilidade. Pessoas que estão sempre com instabilidade, altos e baixos, e eles estão construindo com palha, tá? Eles não têm firmeza. São crentes que estão, até mesmo muitas vezes, busca aqui, busca ali, sai de uma igreja, vai para outra, e não encontra aquela paz, não conseguem ficar firmes, até mesmo com Jesus, com Cristo, tá? São levados como palha até mesmo por outras doutrinas, pessoas que abraçam outras doutrinas aí que, né? Aqui, ó. Haverá crentes cujas obras não serão aprovadas no tribunal de Cristo. O que a gente pode aí, por enquanto, concluir? Que tem crente que não vai ser, porque a Bíblia mesmo diz, tá? São obras mortas, obras sem valor diante de Deus, porque não glorificam a Deus. Essas obras, elas não serão recompensadas. Mas, como diz aquele versículo, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. Amém? O que é isso? Como é que eu posso entender isso? Olha aqui o que diz aqui, ó. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa do fogo. Então, aquele que constrói, baseado nessa segunda categoria, ele pode ser salvo sim. A Bíblia diz que ele vai ser salvo, porque ele crê em Jesus. Mas olha aqui, ó, ele é comparado com alguém que escapa de incêndio. Você está dentro de casa, dá um incêndio, você sai com o quê? Com nada. Você sai você sozinho, você sai ainda da graça a Deus que você saiu. Ou então um pouquinho chamuscado, levou aqui uma, né? É assim que é a ideia, tá? Amém? Então, olha aqui, ó. Para novamente, eu botei esse versículo especificamente para a gente não perder o foco. Eu quero salvação, legal, mas dê atenção às obras também, porque a Bíblia assim diz. Olha o que diz 2 João: tenha cuidado para que vocês não destruam o fruto de vosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. João pede para que a gente seja recompensados plenamente. Então pode me dar a ideia que alguns vão ter plena, outros vão ter um pouco menos, e pode ter algum que não vai ter recompensa nenhuma no céu. Amém? Rapidamente, só eu botei aqui, e já não vai mais demorar muito não, já estamos quase mais da metade. Nesse tribunal, o Senhor apresentará investigações sobre, ou seja, o que pode ser avaliado na sua vida? O seu envolvimento no reino de Deus, como você ajudou a edificar o Evangelho na terra, como você ajudou em missões, na construção de templos, em trabalhos sociais, como edificamos vidas a Jesus. Isso é importante, porque esse prédio que a gente está construindo com aqueles materiais, na verdade, você está construindo sobre a outra pessoa. É uma edificação sobre uma outra pessoa. Você está edificando o fundamento de Jesus Cristo em uma outra pessoa. Entenderam? Tá? Isso é importante. É isso que é edificar. Outra coisa que pode ser aquilo que vai ser avaliado e investigado, não apenas as obras por si só. Você faz uma obra, mas você vai ser avaliado como a tua motivação para fazer essas obras, as suas intenções, os seus pensamentos que se passaram na sua cabecinha para você fazer aquela determinada obra, as palavras que nós usamos no nosso dia a dia, dentro da igreja, fora da igreja, o amor, a obediência, a fidelidade, a perseverança, tudo isso são itens que lá existe um livro no céu, está sendo tudo anotado direitinho. No dia que você chegar lá, você vai ver no seu livro lá, você fez isso, você fez aquilo, caramba. Aqui, ó, nossas vontades, nossos desejos. Como é que você gasta seu tempo? Dispersando, certo?
Como usamos nosso livre-arbítrio? Aí, ó, livre-arbítrio. Deus te deu livre-arbítrio. Como você usa isso? Como administramos bens? Como nós administramos nossos recursos financeiros? Vem a nós, a vós nada. Será que é assim? Então isso é importante, não é? O trabalho na casa do Senhor. Muitas vezes a gente fala muito da casa, mas olha, as obras, a maioria das obras você faz lá fora. Muitas vezes a gente está aqui dentro da igreja 1, 2 horas, até às vezes 5 horas por semana. Por semana você fica 5 horas dentro da igreja. Mas lá fora, quanto tempo você tem lá fora? Então, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, o que fazemos lá fora, fora da casa do Senhor, isso vai ser avaliado também. E isso é crucial, porque a sua construção, ela está muito mais lá fora do que dentro da igreja. Ok? Tá certo? Glória a Deus. Opa. Aqui, ó. Será que o Senhor vai ser tão minucioso assim? Olha o que diz 1 Coríntios. Por isso sejamos diligentes e zelosos, porque nada será em vão. Nada do que você vai fazer é em vão. Pois Cristo nos dará a merecida recompensa. Você fez boas obras, a merecida recompensa vai ser boa. Mas se você não fez, a merecida recompensa não vai ter. Tá certo? Tribunal de Cristo. Eu gostei dessas duas palavrinhas. Eu resumo elas em justiça e recompensa. O tribunal de Cristo você vai ser avaliado com justiça e você vai ter recompensa. O que você deseja ouvir nesse tribunal? Como você deseja sair desse tribunal? A Bíblia também fala em vestimentas, praticamente acabando, tá? Aqui tem uma vestimenta, mas ela é da salvação, tá? Bem-aventurado aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Quando eu estava conversando com o apóstolo uma quarta-feira dele, nós estávamos falando das vestes do sangue do Cordeiro. Isto aqui, aceitar Jesus, a obra dele, te leva à salvação. Deus nos vê revestido pelo sangue do Cordeiro. Amém? Existe um exemplo, mas outro dia eu vou colocar esse exemplo do rico, o dono dos cordeiros. Amém? Aqui. E no tribunal de Cristo, ou logo após o tribunal de Cristo, você vai se apresentar diante de Jesus, que é o noivo. Como você vai se apresentar? A Bíblia fala assim, foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Ou seja, essa vestimenta, ela vai ser cada vez mais bonita, vamos dizer assim, dependendo dos seus atos de justiça, porque o linho fino está diretamente ligado às boas obras. Amém? Amém. E o anjo diz assim, nesse versículo que está aí: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. É logo após. Então, nós sabemos que essa é uma vestimenta que o próprio Deus, o próprio Jesus gostaria que todos vestissem o melhor possível. Amém? O que é galardão? Galardão, Senhor, às vezes a gente ouve essa palavra e a gente não consegue entender direito. É recompensas que teremos após sermos avaliados segundo as nossas obras. Então, galardão está ligado com as recompensas, tá bom?